A Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais controversos do século XX, deixou um legado complexo em termos de geopolítica, cultura e história militar. Mesmo décadas após o seu fim formal, ainda existem muitas nuances e detalhes que permanecem desconhecidos para o público em geral. A Guerra do Vietnã não foi apenas um conflito entre o Vietnã do Norte e do Sul, mas envolveu diretamente os Estados Unidos, União Soviética, China e várias outras nações, o que a torna uma guerra de infiltrações internacionais múltiplas. Em seu ápice, a cobertura midiática foi tão intensa e penetrante que ela se tornou a primeira guerra televisiva, com reportagens em tempo real transmitidas para as salas de estar em todo o mundo. A ofensiva do Tet em 1968, embora taticamente uma derrota para os norte-vietnamitas, foi um ponto decisivo estratégico, pois abalou o apoio do público americano à guerra. Alguns dos soldados norte-americanos que lutaram no Vietnã eram conscritos compulsoriamente através de um sistema de loteria que se tornou um dos mais criticados aspectos do sistema militar dos Estados Unidos. O carismático líder do Vietcong, Ho Chi Minh, viveu e estudou na França e no Reino Unido antes de retornar ao Vietnã para liderar o movimento de independência. Operações de combate nos densos campos e florestas do Vietnã levaram ao desenvolvimento de novas táticas e tecnologias militares, incluindo o uso extensivo de helicópteros. O efêmero acordo de paz assinado em Paris em 1973 não significou o fim imediato dos combates, que continuaram até a queda de Saigon em 1975. O nome oficial da guerra no Vietnã do Norte era Guerra de Resistência contra a América, refletindo sua perspectiva do conflito. Durante a guerra, os pilotos norte-vietnamitas usaram aviões soviéticos avançados, incluindo o MiG-21, para enfrentar as forças aéreas mais modernas dos Estados Unidos. O controverso uso de produtos químicos defoliantes, como o agente laranja, teve efeitos devastadores a longo prazo tanto nos vietnamitas quanto nos veteranos americanos. O túnel de Cú Chi se tornou uma das mais engenhosas táticas de guerrilha, onde os combatentes do Vietcong se escondiam e se deslocavam abaixo da terra, muitas vezes sob as forças inimigas. A guerra teve um profundo impacto na opinião pública dos Estados Unidos, alimentando movimentos contra a guerra e culminando em ondas de protestos sociais durante a década de 1960. O conflito também foi um campo de provas para a União Soviética e a China, que forneciam armamentos e suporte logístico ao norte. Muitos dos veteranos americanos voltaram para casa enfrentando uma recepção fria, protestos e estigmas sociais, gerando uma complexa fase de readaptação. As baixas para o Vietnã do Norte são estimadas em cerca de 1,1 milhões de soldados mortos e feridos, enquanto o Vietnã do Sul perdeu entre 200 mil e 250 mil soldados. Documentos desclassificados mais tarde revelaram várias operações secretas conduzidas pelos Estados Unidos no Camboja e no Laos, ampliando o teatro de guerra. A selva vietnamita e o Barro Vermelho provaram ser um desafio logístico enorme para qualquer exército, e o clima úmido muitas vezes levou ao mau desempenho de muitos equipamentos militares. A ausência de fronteiras claras de batalha e dificuldade para distinguir combatentes inimigos dos civis locais complicaram grandemente os esforços militares dos Estados Unidos. Famosas universidades americanas, como Harvard e Berkeley, se tornaram centros nervosos de pensamento e debate anti-guerra. Grande parte da música popular da época refletia o desagrado público, com canções como Fortunate Son, de Creedence Clearwater Revival, tornando-se hinos de protesto. As mulheres desempenharam papéis vitais na guerra, tanto como combatentes no Vietcong quanto como enfermeiras e médicas para os Estados Unidos e Vietnã do Sul. A captura de fotógrafos em meio ao conflito duro deu origem a algumas das imagens mais icônicas e impactantes da história das guerras. A delicada política de pacificação no sul do Vietnã visava ganhar corações e mentes, mas frequentemente resultou em destruição generalizada de vilarejos. Apesar das promessas de superioridade militar tecnológica dos Estados Unidos, as táticas de guerrilha do Vietcong e a resistência determinada muitas vezes superaram as expectativas americanas. No final da guerra, muitos refugiados vietnamitas, os Boat People, fugiram em massa, enfrentando riscos enormes em busca de um novo começo. Cada presidente dos Estados Unidos, de Truman a Nixon, foi progressivamente enredado no conflito, refletindo a complexidade da política de contenção do comunismo da época.
A literatura, o cinema e as artes americanas subsequentes abordaram o tema do Vietnã com uma magnitude nunca antes vista na cultura popular, explorando as cicatrizes deixadas. O efeito sobre a economia do Vietnã do Sul foi devastador, com infraestruturas danificadas e uma quebrada base econômica ao final do conflito. Punições severas e campos de reeducação marcaram o governo do Vietnã unificado pós-guerra, estabelecendo um controle firme sobre a população. Hoje, muitas das cicatrizes físicas da guerra permanecem, mas o Vietnã emerge como um destino de viagem vibrante e uma economia crescente, enquanto o país reluta em confrontar abertamente seu passado complicado para gerações mais jovens.